é o assistencialismo e aquilo que é o desenvolvimento, né? E o Evangelho, ele contém os dois, né? O Evangelho é aquele que tem a provisão, mas que Deus intensifica o desenvolvimento. Por diversas vezes na Bíblia, nós vamos ver o Senhor fazendo milagres sobrenaturais, mas você vai ver muito mais Deus usando pessoas para realizar coisas sobrenaturais. É interessante que Jesus realizou diversos milagres na terra, mas ele estava treinando os seus 12 discípulos para que eles fossem além e fizessem obras maiores do que aquelas que Jesus havia feito naquele tempo. E eles foram mais longe, eles foram além, eles se desenvolveram. Então é sobre isso que nós queremos falar hoje, e eu quero introduzir exatamente a diferença daquilo que é assistência e daquilo que é desenvolvimento, né? Assistência, segundo o nosso dicionário, é a ação de ajudar, de dar auxílio, ou algo que se limita a um momento ou apenas uma situação. Por exemplo, nos últimos anos, né, nós vivemos uma pandemia. E tanto o governo quanto o Congresso, eles aprovaram algo que se chama o quê? Auxílio emergencial. Ou seja, o auxílio emergencial, ele presta assistência a um momento de urgência. A assistência, ela se limita a uma situação, a um tempo e a um momento. Mas existem pessoas no Brasil que não saem da assistência, né? Tanto é que o auxílio emergencial virou Auxílio Brasil. É isso? Estou certo? Eu já não vivo no Brasil, meu irmão. Eu sei aí que está um lado, outro, não sei, não tenho mais votado ultimamente. Mas o Auxílio Brasil é um auxílio, é um programa de assistência e não um programa de desenvolvimento. O que eu tenho contra programas de assistência? Uma pessoa que trabalha na área social, educacional, tem problema com a área de assistência? Porque esses projetos, eles promovem socorro para aquelas pessoas, mas não promovem desenvolvimento para elas, fazendo com que essas pessoas se tornem pessoas acomodadas e se tornem eternamente dependentes desse auxílio. Diga comigo: auxílio, assistência. É por um momento. É por um momento. É para um tempo. É para um tempo. É para uma necessidade. Eu me lembro ainda da pandemia, e vocês fizeram parte disso. Nós temos um projeto de desenvolvimento comunitário na comunidade da Fátima, que fica em torno da nossa base missionária lá no Ambo, em Angola. E por que nós chamamos um projeto de desenvolvimento comunitário? Nós damos sim presente para as crianças, nós damos lanche para as crianças, mas nós não queremos tornar aquelas crianças dependentes de nós. Nós queremos tornar aquelas crianças independentes, a ponto de poderem ajudarem a outras famílias. Ou seja, isso é desenvolvimento. E houve a pandemia, e nunca como antes eu vi tanta fome em Angola. Irmãos, tanta fome. Crianças estavam morrendo em casa de fome. Rapidamente nós nos mobilizamos nas redes sociais, fizemos campanhas para poder, todos os meses de 2020, poder dar a cesta básica para aquelas famílias, já que elas não podiam estar dentro da base, a base estava fechada, não podia entrar, o governo fechou tudo, não podia trabalhar, não podia. Você tem noção, a pandemia em Angola, o governo é um governo com uma mentalidade militar. Havia tanques de guerra nas ruas para ninguém sair de casa. E você sabe que Angola não tem emprego. As pessoas vivem de comércio informal. Lá em Angola nós chamamos as zungueiras, que são as mães, as mamás que andam com a bacia na cabeça, vendendo peixe, vendendo pão, vendendo um monte de coisa. E ali o Senhor nos chamou para prestar uma assistência. Mas quando eu reuni com a minha equipe de angolanos para poder distribuir, eu falei: olha, até tal mês nós vamos prestar essa assistência. Depois dali a gente vai abrir a base
E vai continuar ajudando como? Mudando a mentalidade. Porque a maior necessidade que o mundo tem não é comida, é o evangelho, é do pão da vida. Amém. Quando nós vamos para um projeto social, para missões, para um país pobre, para uma comunidade, nós precisamos entender que a maior necessidade daquela comunidade e daquelas pessoas não é da comida que eu levo, mas é da presença de Jesus na vida dele. Aleluia. Da vida. Aleluia. É óbvio que nós não ignoramos a necessidade física, porque Jesus não ignorou. Eu me lembro ali da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. 2 vezes, a hora era tarde, o lugar era deserto. Jesus havia providenciado palavra de vida para eles, alimentado a alma e o espírito. Mas aquele povo tinha fome. E Jesus fez o quê? Deu de comer. Jesus não ignorou uma necessidade, ao contrário, ele proveu, ele foi o agente de assistência, aquela assistência sobrenatural para aquela multidão que estava com fome ali. Então a assistência, ela é momentânea. A maior necessidade que o mundo tem, então, que nós temos, é de salvação. E Deus, ele vem e promoveu gratuitamente o que? Graça. Diga comigo, graça. Graça. Favor gratuito de Deus. E é interessante, meu irmão, que a gente precisa entender o que é você aceitar Jesus. A salvação vem pela fé, não é pelo meu esforço, não é por algo que eu faço. Eu preciso crer, confessar Jesus Cristo como Salvador e eu serei salvo. Não se perde a salvação de um. Antigamente é isso. Ai, eu contei uma mentira, perdi a salvação. Toda hora está perdendo a salvação. Não existe isso, meu irmão. Não existe toda hora você fica calado. Não. Se você é salvo, quem é salvo com Jesus, diga amém. Amém. Quem tem certeza da salvação, diga amém. Amém. Para com essa dúvida, você é salvo, a menos que você realmente tenha se desviado. Como salvo, você peca, mas você se arrepende, porque o Espírito Santo é aquele que convence você diariamente. Então, lá na África, por exemplo, salvação é algo muito tranquilo. Eu faço um impacto evangelístico com as crianças e muitas pessoas aceitam Jesus. Todo mundo aceita Jesus. É muito fácil isso. Aquelas pessoas aceitam Jesus e a vida delas continua a mesma coisa. Presos à feitiçaria, presos à bruxaria, presos a um monte de coisa. Presos à pobreza, presos à doença. Por quê, irmão? A fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles precisam ouvir a palavra de Deus para se desenvolver, para exercer a fé e poderem crescer e sair desse estado de miséria e de pobreza. É por isso que eu falo, o nosso maior desafio é Romanos 12, mudança de mentalidade. O continente africano, foi dito para eles que eles são pobres. Mentira, porque historicamente países na Europa usurparam da riqueza da África e brigaram por aqueles territórios. Por quê? Porque a África é pobre? Mentira, essa foi a mentira que eles contaram para os africanos. A mentira de que a pele negra, que o cabelo negro, que o jeito de ser negro, que a cultura é negra, que o modo de se vestir negro é demonizada. Vocês têm noção que eu tenho vergonha de falar para o africano que se eu quiser, por exemplo, encontrar uma roupa como essa, um pano como esse, um cesto